Olá, tudo bem? Bom, pessoal, como a gente havia conversado na semana passada, né? Essa semana eu vou fazer a nossa videoaula é com a correção da PB de vocês, a prova bimestral. Né? Espero do fundo do coração que vocês tenham se saído bem, né? Bastante fácil. Então vamos lá, a gente vai fazer a correção. Eu não vou colocar aqui as questões exatamente como elas estavam na prova, mas o contexto é o mesmo, tá? Então vamos lá, ó, primeira questão lá em humanos, depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, forma-se o cigoto, ou célula-ovo, também conhecido, né? Contendo dois pronúcleos, que durante a cariogamia fundem-se. Na sequência do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação da mórula, a cenário alternativa que caracteriza a mórula. A mórula é o quê? É quando você tem a divisão, né, desse zigoto em várias e várias e várias e várias células e fica um amontoado de células, uma bolinha cheia de bolinhas dentro. Então, a alternativa que melhor se encaixa nessa é a letra A, segmentação através de divisões celulares, tá? Não tem aumento de tamanho, não tem diminuição do número de células, não tem vaginação, não tem migração dos blastômeros ainda, tá bom? Número 2. O desenvolvimento dos anexos embrionários é fundamental para a formação do indivíduo, viabilizando algumas funções fisiológicas fundamentais para a sua sobrevivência. Em relação ao nexo embrionário do animal em destaque na figura, é correto afirmar. A gente está vendo aí o ovo, né? A foto de um ovo, e mostrando por dentro o alantoide, tá? Então, vamos lá. Qual que é a relação, né, desse anexo? Letra A. Ele pode ser encontrado bem desenvolvido tanto em alguns animais ectotérmicos quanto em animais endotérmicos. Só lembrando, quem são os endotérmicos? Aves e mamíferos. Aves e mamíferos que têm endotermia e que colocam ovos, tem alantoide? Tem. Agora, quem são os ectotérmicos? São todos os outros animais que não aves e mamíferos, por exemplo, répteis, né? Aí eu vou perguntar para vocês, répteis, por exemplo, tem alantoides? Tem também. Então, essa parece uma alternativa boa. Vamos continuar vendo, tá? Letra B. Sua principal função é fornecer nutrientes para o embrião em desenvolvimento. Então, a gente viu que quem fornece nutrientes é o vitelo, né? O saco vitelino. Letra C. No ser humano, seu desenvolvimento atinge o máximo de sua complexidade. Na verdade, o alantoide, ele assim como o cólon, eles vão se fundir, né, na placenta. Então, não tem a máxima complexidade, tá? Letra D. Ele foi fundamental na conquista do ambiente terrestre pelos anfíbios. Não, a lantoide não está presente nos anfíbios, né? Letra E. À medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele tende a ficar cada vez mais insignificante. Não, o alantoide, ele confere função primordial no desenvolvimento do embrião, né? Então, se ele perdesse isso, e essa função, quem iria fazer, certo? Deixa eu pôr aqui. Número 3. O corpo humano é formado por centenas de músculos que têm a capacidade de transformar energia química em energia mecânica. Ajudam nos movimentos, na estabilidade e no preenchimento do corpo. Também são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movimentos que nos permitem escrever, andar, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação sanguínea no organismo, respirar. Baseado no exposto, verifica-se que os músculos são responsáveis por inúmeras funções. Considere as afirmações a seguir sobre o tecido muscular. Eu até coloquei essa aqui, né, para dizer quais que eram as certas, né? Então, vamos lá. A execução de exercícios físicos promove um aumento no volume das células musculares, os miócitos, da musculatura esquelética, por meio da produção de novas miofibrilas. Beleza, certo? Vai aumentar o número de actina e miosina, né, que são essas miofibrilas, que vão favorecer o volume, o aumento do volume, tá? Não é o número de células que aumenta, é o volume das células já existentes. 2. As miofibrilas, relacionadas às células da musculatura esquelética e cardíaca, se organizam em unidades chamadas de sarcômeros. Isso, a gente tem aquelas unidades
onde a gente tem a disposição das miofibrilas formando as estrias, né? Então, uma parte branca, uma parte escura, uma parte branca, uma parte escura, certo? Número 2 também está certo. 3. Para ocorrer a contração muscular, se faz necessária a presença conjunta dos íons cálcio e da energia liberada pelo ATP, possibilitando que ocorra na fibra muscular um deslizamento de actina sobre os filamentos de miosina. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre movimentação? Que a gente fala muito isso, os exercícios trazem muito isso, né? O deslizamento da actina sobre a miosina. Não está, tá beleza, é isso. Só que quando a gente estuda mais, né, com mais detalhes, a gente vê que, na verdade, a miosina, ela puxa a quitina, tá? Mas para nível de vestibulares, enfim, é isso mesmo, a quitina passando por cima, deslizando por cima da miosina, tá? Também correto. Na fadiga muscular, parte do ácido lático, produzido no processo de fermentação lática, passa para a corrente sanguínea e é convertido em aminoácidos pelo fígado. Na verdade, não, né? O ácido lático ele vai ser degenerado, aí vai ser absorvido pelo corpo. Não é convertido em aminoácidos pelo fígado, não, tá? Bom, vamos continuar aqui. Acabei saindo aqui. Aqui, vamos lá. Bom, então a gente fica com o número 1, com o número 2, com o número 3, tá? Próxima. Aí. A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele, de noite levantava e ia buscar Natalina no quarto do empregado. Não falavam nada naqueles encontros de prazer comedido. Um dia, as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu a urina, fizeram o exame, positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada. Levava a Natalina ao médico, cuidava de sua alimentação e de distraí-la também. É um texto de Evaristo, né? Fragmentos. Vamos lá para a pergunta. O exame de gravidez dá resultado positivo quando detecta na urina da mulher a presença de um hormônio, vou complementar aí, de um hormônio produzido pelo bebê, pelo embrião, lá no comecinho da gestação, no comecinho do desenvolvimento embrionário, que é chamado de gonadotrofina coriônica, tá? Estrógeno, progesterona e hormônio luteinizante são hormônios produzidos pelo corpo da mulher, tá? Adrenalina também. Mas o que a gente consegue detectar no sangue e na urina são a gonadotrofina coriônica, tá? Vamos para número 5. O sistema endócrino é constituído por glândulas que produzem hormônios, os quais influenciam praticamente todas as funções do organismo humano. Esse sistema interage com o sistema nervoso e recebe informações sobre o meio externo. Observe o quadro abaixo, assinale a alternativa que relaciona corretamente a glândula secretória, o hormônio produzido e a função hormonal dele, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí o hipotálamo. Primeiramente, quando a gente falou das glândulas, a gente não falou do hipotálamo, né? A gente falou que a hipófise tem uma região que se comunica com o hipotálamo, tá? Que é secreta, tal, mas a glândula em si é a hipófise, tá bom? Então, vamos pular essas duas aí, a letra A e a letra E. Aí nós temos a hipófise, tratando ela como adenocorticotrópico ou então folículo estimulante. Quando a gente fala da hipófise, o FSH, ele é produzido pela hipófise, mas por uma determinada região, e o adenocorticóide também por uma determinada região. Agora, presta atenção no que está sendo dito na letra D de dado, que esse folículo estimulante, ele estimula o crescimento do ser vivo. Não, a gente tem um hormônio do crescimento, que não é o folículo estimulante, então a gente pode deletar a letra D. Com isso, a gente fica com a B e com a C. A letra B está falando que a hipófise, ela produz o adenocorticotrópico, que é o ADH, né? E que esse hormônio, ele é responsável pelo controle no balanço hídrico. Exatamente isso. A hipófise libera um hormônio
que vai regular a quantidade de água que vai ser eliminada através da urina. É aquele hormônio que, quando a pessoa ela ingere uma quantidade alta de álcool, vai inibir esse tipo de hormônio e aí a pessoa vai urinar com uma quantidade muito grande de água, tá? E a letra C está errada porque o tireoidotrópico fala do aumento da taxa de metabolismo. Não, não é isso, né? Então a gente fica com a letra B de bom, tá? Número 6. Por que os jovens não usam camisinha? Os jovens estão deixando de usar camisinha, apesar dos alertas de que o preservativo evita DST. Lembra que agora a gente não fala mais DSTs, a gente fala ISTs, tá? Infecções. Ou gravidez indesejada. Diferentes justificativas aparecem e a ausência da camisinha vira hábito. Para ter uma ideia, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 9 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos, olha lá vocês, hein? Sabem que usar camisinha é o melhor jeito de evitar HIV. Parabéns! Mas, mesmo assim, 6 em cada 10 destes adolescentes cabeças ocas não usaram preservativo em alguma relação sexual no último ano. Não dá para entender, né? Porque quando a gente fala dos adolescentes e aí fala da questão dos métodos contraceptivos, se bate muito na tecla em relação à gravidez indesejada, mas eu acho que a gravidez, ela de fato ocorre, né? Mas o número é muito maior de doenças que são transmitidas, infecções que são transmitidas, né? Então, por isso que a gente precisa ter um pouco mais de atenção com relação a isso, um pouco mais de juízo, de responsabilidade, tá? Além de colocar um ser no mundo que não foi planejado, não era desejado, é um fato que vai mudar a vida da pessoa. Imagina uma doença, né? Como, por exemplo, o HIV, tá beleza? Reflitam aí. Então, continuando. Ao não adotarem o método preventivo mencionado no texto, além da AIDS, os jovens aumentam as chances de também contraírem. Aí, ó, presta atenção que a gente tem que lembrar das doenças virais, tá? Sífilis é uma doença viral. Gonorreia é uma doença, aliás, não só viral, né? Tem que lembrar das doenças sexualmente transmissíveis. Então, sífilis é uma doença sexualmente transmissível, gonorreia, herpes e HPV, tá? HPV tem vacina, né? Tanto para meninas quanto para meninos, para prevenir HPV. E quem pode tomar, inclusive, são aqueles que nem tiveram relação sexual, justamente para prevenir, tá? A sífilis, ela não tem vacina, mas existe um tratamento bastante intenso, né, para a pessoa poder se recuperar. Então, a alternativa A está correta. Por que a B está incorreta? Porque ele fala de clamídia, né, febre amarela e meningite. Febre amarela e meningite, por exemplo, a febre amarela ela é adquirida através de picada de inseto, tá? Apesar de ser um vírus, não passa através de outra coisa a não ser por picada de inseto, tá? Aí a letra C traz a hepatite B, a hidrofobia, o sarampo e a rubéola. Sarampo e rubéola também são doenças que a gente tem vacinas, mas que além disso elas não são passadas, não são doenças sexualmente transmissíveis, tá? Essa hidrofobia aí que eu fiquei curiosa, mas enfim. E a letra D, ascaris de lubricóides são vermes, tá? São passados por alimentos contaminados. Zika, malária, através de picada de insetos, vamos colocar assim, né? Então, a alternativa é a que é a correta, tá bom? E para a gente finalizar, o gráfico abaixo mostra as variações do potencial elétrico da membrana plasmática de um neurônio em milivolts em função do tempo em milissegundos. Então, qual que é esse potencial, né, de voltagem ao longo do tempo? O que a gente vê? Que o estímulo, ele ocorre, e aí a gente tem um aumento desse potencial da membrana, que antes era negativo porque estava em repouso, que a gente chama de repouso. Aí ele alcança o máximo, depois ele volta ao normal, cai um pouquinho, depois alcança o limiar aí de repouso, tá? Agora vamos ver as alternativas. Tendo como referência as letras presentes nos gráficos, aqui ó, letra A, que é o aumento, e letra B, que é a diminuição, letra C, que é a diminuição um pouco maior, e depois a letra D. Presentes nesse gráfico, após o estímulo, o processo de despolarização resultante da abertura dos canais de sódio, dependentes da voltagem,
e o processo de polarização resultante da bomba de sódio e potássio ocorre respectivamente em. Então, ele quer que a gente fale qual que é a letra que vai dizer para a gente a despolarização, então estava polarizado, vai despolarizar, e depois a polarização, né? Dependência de voltagem e o processo de polarização. Então, volta aqui. Quando a gente fala de despolarização, é sair do repouso. Então, é a letra A, tá? E a polarização é a volta para o estado de repouso. Então, a gente tem aqui a letra A subindo, a letra B voltando. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá? Dependente de voltagem, processo de polarização resultante da bomba de sódio e potássio ocorrem, respectivamente, nas letras A e na letra B, que é quando... Porque assim, ó, esse estado de repouso que eu estou dizendo para vocês é o estado polarizado, onde a gente tem a maior quantidade de substâncias negativas na parte de dentro e as positivas do lado de fora da membrana. E aí, quando ocorre a despolarização, esses polos positivo e negativo, eles vão se misturar, entrada e saída de íons, né? Faz com que a carga elétrica não fique mais dividida em positivos para fora e negativos para dentro. Existe uma mistura aí, então a gente chama de despolarização. Depois, a volta, a polarização, é a volta ao normal. Então, positivos para dentro e negativos para fora, tá? E aí, desculpa, ao contrário. E aí, com isso, a gente tem que a letra D é a volta da polarização, que é quando volta para o normal, até receber o próximo estímulo e tudo acontecer de novo. Concorda comigo? Então, tá. Então, com isso, a gente fica com a letra C, que a despolarização é a letra A e a volta para a polarização é a letra B de dado. Bom? Bom, pessoal, a prova de vocês era essa, né? Eu fiz uma prova bem tranquila. Lembrando que para essa semana eu coloquei uma lista de exercícios para a gente corrigir na nossa live dessa semana, na quarta-feira. Bom? E é isso. Essa semana não tem estamos na reta final do bimestre. Até que enfim, vamos dar uma respirada e depois continuar com tudo, tá bom? Um beijo para vocês e até quarta-feira.